e um decreto de emergência em saúde do governo do estado para a dengue. Após o Centro de Operações de Emergências recomendar a medida. Por quê? Porque o estado atingiu 300 casos da doença por 100 mil habitantes. Vocês viram os números nossos até ontem? 104 para uma cidade de 90 mil, perto dos tais 100 mil. Até que estamos numa situação mais cômoda, o que não dá direito a relaxar. Mas na média estadual, os números aproximados seriam estes, de 300 a cada 100 mil habitantes. Quer dizer, um número maior ainda na média, mas por menor que fosse a situação nossa aqui, não é para relaxar, não. É só para a gente se situar no concerto dos demais municípios do estado de São Paulo. Mas esse número levou o estado, portanto, a um decreto de emergência na área de dengue. Por isso que eu vou conversar agora sobre isso com a Tatiana Lang D'Agostini. Ela é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo. Tatiana, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Ok, essa medida, portanto, esse decreto vem e ele institui, ele impõe quais condições, até mesmo para a população. Qual é o teor desse decreto, Tatiana? Bom, esse decreto, ele foi pactuado no Centro de Operações de Emergências do Estado de São Paulo. É um decreto de emergência em saúde pública. Então, o que esse decreto, ele nos traz? Ele nos traz a possibilidade de contratar equipes, de comprar, por exemplo, equipamentos, aqueles equipamentos de nebulização que vocês veem com carros também acoplado nas costas dos profissionais. Ele também traz orientações aos municípios no que diz respeito a todos os agentes de combate a endemias. Então, em linhas gerais, é apenas mais um alerta, como você bem colocou, para a população, porque a dengue, para combater a dengue, não é só uma questão do poder público, mas também de toda a sociedade. Lembrando que 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão dentro das casas das pessoas. Então, todos precisam se unir para combater os focos do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Nos decretos da pandemia de Covid, os decretos abriam possibilidades de que as prefeituras ou então os governos, inclusive, fizessem aquisições e tudo mais, sem necessariamente licitar, enfim, todas aquelas. Isso tudo também se repete agora neste decreto, já que você estava dizendo, olha, tem os caminhões, pulverizadores, insumos que tem que comprar e tudo mais. Então, bem, em primeiro lugar, isso, quer dizer, esse decreto libera o administrador para comprar nas condições de emergência o que for necessário, e se libera, essas aquisições serão feitas o quê? Pelo Estado e distribuído para os municípios, ou também os municípios ganham esse mesmo direito pelo próprio decreto estadual? Bom, assim como nós tivemos na pandemia de Covid-19, os decretos de emergência em saúde pública também permitem esse tipo de aquisição. É importante lembrar que a partir do momento que o Estado faz o decreto, nós podemos pedir recursos ao Ministério da Saúde via uma portaria ministerial. Então, nós estamos dando entrada com este decreto para avaliação do governo federal e possivelmente ele fará a liberação também de recursos para o Estado. Os municípios também podem fazer isso. Os municípios, à luz ali da sua realidade, do seu cenário epidemiológico, do seu cenário assistencial, ele pode também decretar emergência em saúde pública e também se utilizar de todas essas regras, não só do pedido de recurso ao Ministério da Saúde, mas também essa flexibilização no tempo de compra de insumos, por exemplo, ou contratação de pessoas, a depender da realidade de cada região. Tatiana, bom dia, Adalberto que está falando. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso Departamento de Jornalismo. Dados atualizados de 4 de março mostram que 131 municípios do estado registraram 300 casos por 100 mil habitantes em 22 municípios paulistas. É por esse motivo que o governo tomou essa decisão e, no meu ponto, certa?
Também, né? Como vocês bem colocaram, nós atingimos também um patamar de mais de 300 casos por 100 mil habitantes, que é o parâmetro utilizado pela OMS e pelo próprio país para que se faça um decreto de emergência em saúde pública. Bem, eu vi atentamente ouvindo você falar a respeito da dengue. É preocupante não só no estado de São Paulo, mas a gente percebe que no país todo existe essa preocupação no combate da dengue, principalmente nesse ano, pelo motivo das altas temperaturas, das chuvas que vêm acontecendo em toda a nossa região também. Bem, essa preocupação é do estado, é do governo federal, mas também tem que ser de todos nós. É um combate que todos nós temos que participar. Exatamente, como você bem colocou, de todas as unidades federativas, né, de todos os estados aqui do nosso país, o estado de São Paulo é o oitavo estado no que diz respeito à taxa de incidência, em relação ao número de casos dividido pela população. E sim, essas questões ambientais, o aumento de temperatura, o aumento de chuvas, isso é um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O porquê disso, né? O tempo em que o mosquito, desde o momento que ele é uma larva até o momento que ele é um mosquito já alado, que é um mosquito que voa, normalmente esse tempo demora de 7 a 10 dias. Mas com o calor e com as chuvas intensas, esse período é reduzido para até 5 dias. Então, basicamente, metade do ciclo do mosquito. Então, a proliferação está sendo muito rápida desses mosquitos. Tatiana, a gente tinha antigamente algumas informações sobre aonde o mosquito estava colocando os óvulos dele ali, que era em água limpa, parada. Depois falaram que também já não era mais em água limpa, qualquer tipo de água, o mosquito já estava se adaptando a isso. Você tem essa informação correta para passar para os nossos ouvintes? É isso mesmo, independente se a água está limpa ou não. Então, a população precisa prestar atenção dentro da sua casa. Por exemplo, o pratinho do vaso de planta é um local propício para que a fêmea coloque seus ovos ali. Então, esses ovos eles ficam na borda, bem assim na borda desses recipientes. Por exemplo, garrafas PET, pneus, calhas, caixa d'água destampadas. Então, esses locais são os locais propícios para a proliferação do mosquito. É outra coisa importante, eu gostaria que você passasse para a gente qual que é o período desse mosquito, até quanto tempo ele fica vivo e contaminando as pessoas, e qual que é a distância que ele percorre num bairro, por exemplo, qual que é a distância que ele percorre entre os vizinhos? Bom, então, como eu disse para vocês, o ciclo do mosquito, da larva, até ele ficar alado, né, que é o momento no qual ele voa, isso demora em torno de 5 dias. Depois, a vida dele é de 30 a 45 dias. Então, é um tempo aí bem considerável para esse mosquito alado. E esse raio de voo, né, a distância de voo, a altura, isso é o entorno da casa, então é tudo muito perto. O mosquito ele não voa para muito longe. Então, por isso que é importante que todos se atentem ali ao seu quintal e também ao quintal do seu vizinho. Bem, nós tivemos recentemente, na semana passada, melhor, na sexta-feira, foi o estado de São Paulo com o dia D de combate à dengue, chamando a atenção de toda a população. Depois tivemos também o governo federal no sábado com outra campanha, dia D do combate à dengue. Outras campanhas poderão vir se necessária? Exatamente, eu acho que é importante colocar aqui para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, o Estado de São Paulo, desde o ano passado, vem realizando diversas ações no combate, ao mosquito. Então, em novembro do ano passado, nós já tivemos uma grande semana de mobilização, em dezembro, muitos alertas, e o que ocorreu foi que no dia 1º de março nós fizemos a nossa grande dia D de mobilização. Mais de 460 municípios, dos nossos 645, participaram desse grande dia de mobilização. Alguns municípios fizeram também no sábado, no dia 2, que era o dia proposto pelo Ministério da Saúde, e alguns municípios vêm fazendo durante a semana toda, né, durante essa semana inteira. Então, isso vai depender também ali do município, da mobilização que ele vai conseguir fazer, também dessa mobilização com a sociedade. Bem, Tatiana, nós tivemos agora há pouco, recebemos, melhor aqui, da Secretaria da Saúde Municipal, aqui do nosso município, uma notificação de 569 casos e 104 casos positivos.
Parece pouco porque é um município que tem 90 mil habitantes, mas não podemos pensar dessa maneira, mesmo porque o ano passado a gente não tinha tanto caso assim. O que se percebe é que é daqui para frente que a atenção tem que ser redobrada, Tatiana? É isso mesmo. Nós esperamos aí ainda um aumento de casos até as próximas 4 semanas, então nós precisamos sempre ficar atentos e eliminar os criadouros. E eu acho que é importante também falar para toda a população que está aqui conosco, que caso tenha alguma dúvida sobre dengue, sobre zika, chikungunya, nós temos o nosso portal do governo do estado de São Paulo, que se chama Dengue Sem Dúvidas. E as pessoas podem acessar através do link denguessemduvidas.sp.gov.br. Então, é importantíssimo para que todos que tenham qualquer tipo de dúvida sobre o tema acessem o nosso portal. Existe alguma campanha ou vocês pretendem lançar alguma campanha mais informativa referente à dengue hemorrágica? Se percebe que profissionais da saúde têm alertado a população sobre dengue hemorrágica. Bom, assim, na verdade, tecnicamente, nós não chamamos mais de dengue hemorrágica, nós chamamos agora de dengue grave, por conta de todos os sinais e sintomas que esse paciente tem. Ele não tem só hemorragia, ele também pode ter choque. Então, nós não chamamos mais sobre isso. O que nós estamos fazendo? Sempre alertando a população. Então, a partir do momento que a pessoa ela identifica que ela está com dengue ali naquela unidade de saúde, ela precisa se hidratar. O fato de se hidratar é um fato positivo que faz com que a pessoa não avance, não tenha um quadro clínico mais grave. Então, é importantíssimo para todos aqueles que tiverem o seu diagnóstico de dengue, que se hidratem e também não se automediquem, porque esse é o risco, né? O risco de se ter também uma hemorragia por conta ali da medicação que o paciente possa tomar ali, se automedicar. Então, a nossa orientação é também não se automedique. Tome apenas os remédios que forem prescritos pelo seu médico. A vacina está avançando pelos estados, enfim. Em que estágio está a situação aqui de vacina contra a dengue no estado de São Paulo? Bom, então, aqui no estado de São Paulo, a região de saúde selecionada pelo Ministério da Saúde para início da vacinação foi a região do Alto do Tietê, que possui 11 municípios. Essa vacinação, ela se iniciou no último dia 19 de fevereiro, para a população de 10 a 11 anos. E, infelizmente, essa vacinação, ela não está tendo a adesão no qual nós esperávamos. Apenas 17% do público estimado foi tomar a sua vacina. Então, é importante também um alerta para todos aqueles que são dessa região do Alto do Tietê, que busquem a sua vacinação, que se vacinem, e que leve também seus filhos para se vacinar, para todas as crianças de 10 a 11 anos. O Ministério da Saúde autorizou na data de ontem também para que fossem vacinadas todas as crianças, né, e adolescentes até 14 anos, mas somente neste momento desses municípios selecionados. E por que o Vale do Tietê foi nesse caso aqui, não privilegiado, mas foi o escolhido? Bom, porque no momento que o Ministério da Saúde fez a análise, a região do Alto do Tietê era a região que tinha uma maior incidência no número de casos, tinha circulação do dengue 2 e também tinha um município acima de 100 mil habitantes. Esses foram os critérios utilizados pelo Ministério da Saúde. Ok, essa cobertura vacinal no restante do estado, existe um calendário para isso ou não? Bom, infelizmente, nós não temos perspectivas neste momento de poder encaminhar mais vacinas para as outras regiões do estado, porque isso depende do encaminhamento pelo Ministério da Saúde. Mas acho que é importante a gente colocar aqui também que o Instituto Butantan tem uma vacina em produção e que a nossa expectativa está muito alta em relação a essa vacina do Butantan. Muito obrigado, Tatiana, pela gentileza, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos com a Tatiana Lang D'Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Ela falou, portanto, sobre esse decreto de emergência em saúde pública para combater a dengue, depois de constatar que também aqui decretos que já foram também feitos por Minas, Rio de Janeiro, vários estados aí, né? Onde essa doença agora prolifera demais, dada a época, a fase dela,
da incidência do mosquito e da transmissão. Março e abril, temos uma longa temporada pela frente, com o número saltando dia a dia e, portanto, acumulando cada vez mais uma grande preocupação que não deve ser só de governos, mas de toda e qualquer pessoa, a começar por não manter criadouros na sua área que você vive, também ficar de olho aí, conversar com seus vizinhos para fazer o mesmo, porque o mosquito pode saltar, pode voar, aliás, de um terreno para o outro, de uma casa para outra, há toda uma vizinhança aí que pode ser prejudicada, ou seja, isso tem que ser feito por todo mundo e não apenas por você, mas seus vizinhos e todo mundo aí para tentar conter esses números que eu repito. Não são os mais graves do estado aqui em Matão, não. Na média estadual são 300 a cada 100 mil habitantes. Se estamos com 104, então estamos abaixo dessa média, o que é bom, mas não é suficiente. E nem é razão para que as pessoas relaxem e deixem a coisa acontecer.